Ok. Então, olha só, a gente mantém o mesmo padrão das aulas anteriores. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me interromper, tá? Adoro ser interrompido. Vou fazer qualquer pergunta a qualquer momento, tá bom? Beleza, vamos lá então. Vou abrir aqui o PowerPoint. Bem, hoje nós vamos falar sobre o aprendizado técnico e tático, tanto do futsal quanto para o futebol de campo. Tanto para os professores de educação física, bacharéis, que vão trabalhar com suas escolinhas esportivas, seus clubes, quanto aos professores que vão trabalhar nas escolas, tanto de ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Para início de conversa, a gente tem que entender que o treinamento tático é todo aquele treinamento com um método global, ou seja, o jogo propriamente dito, que vai possibilitar a criatividade, o raciocínio de inteligência lógica, a visão sistêmica, ou seja, vai ampliar essa visão do jogo, vai ampliar o seu raciocínio cognitivo sobre as jogadas, as melhores jogadas e as melhores tomadas de decisões. Já o treinamento técnico, a gente está falando aí da questão do aprendizado do método analítico, onde eu vou trabalhar as questões específicas dos fundamentos do futsal e dos fundamentos do futebol de campo. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, deslocamento com bola, chute, domínio, tipo de passe, lançamentos, enfim. É o treinamento técnico, é a questão do método analítico. Então, a gente vai ver esses dois métodos, analítico, que quer dizer o treinamento técnico, e o método global, que fala sobre o treinamento tático, a estratégia do jogo. Vamos lá então. Aprendizado técnico e tático, tanto do futsal como do futebol de campo. Primeiro, olha só, temos que entender que o intuito é que as crianças e adolescentes possam aprender o esporte vivenciando de forma simplificada. O que seria essa forma simplificada? Ou seja, menos participantes. Ou seja, para que tal vivência seja mais intensa, evitando que uns participem mais enquanto outros só assistam. Então, sempre que eu vou começar uma temporada, vou começar um ano com uma turma na escola, com uma turma na minha escolinha esportiva, tanto o licenciado quanto o bacharel, é importante que ele comece com um número reduzido, faça uma alteração no jogo. Então, por exemplo, se no futsal tem 4 jogadores de linha no gol, eu começo com 3 jogadores de linha. Né? Se no futebol de campo tem 11 jogadores de cada lado, eu começo com 7, 8 jogadores de cada lado. Com isso, ou seja, aumenta o espaço que eles vão ter que cobrir e, consequentemente, eles vão ter que tocar mais na bola, interagir mais, ou seja, dominar mais essa bola. Com isso, toda a minha questão técnica, ou seja, o método analítico, quanto a questão tática, o método global, fica mais visível, ou seja, vai mais presente, então eles vão participar mais. E com isso vai despertar uma inteligência tática, construída por eles mesmos na solução de problemas que normalmente surgem durante o jogo, ou para atingir mais facilmente o objetivo maior do jogo. Lembrando que essa inteligência tática, essa solução de problemas, essa tomada correta de decisões, isso só acontece com o método global. No método analítico isso não acontece, porque o método analítico é apenas uma repetição de movimentos. Então eu digo para ele, ó, você vai dominar dessa forma, você vai dar o passe dessa forma, você vai recepcionar dessa forma e você vai chutar dessa forma. Se ele fizer alguma coisa diferente do que eu pré-determinei para ele, eu vou mandar ele para o final da fila para ele repetir tudo de novo. Então é apenas uma repetição do movimento, é apenas a sistematização daquele movimento, ou seja, deixar aquele movimento perfeito, que no momento do jogo, ele, sem pensar em frações de segundo, ele vai executar aquele movimento com perfeição, porque ele já tem uma rotina de treinamento daquele movimento. Tá? Então, assim, toda essa inteligência tática dele, ou seja, vai surgir apenas no método global. É no método global que ele vai sim ter a criatividade, é que ele vai ter tomadas de decisões, as melhores decisões de acordo com sua inteligência tática, de acordo com o seu raciocínio cognitivo, lógico. Então, para aproximarmos os esportes das necessidades das crianças e para que todos possam jogar de forma igual, algumas adaptações nas regras, como redução do número de jogadores, que eu acabei de falar,
a redução do espaço físico, né, da quadra, do campo, e o tempo do jogo, que é bem interessante a gente falar sobre isso, o tempo do jogo será necessário. Então, reduzir o número de jogadores, espaço físico e tempo é uma metodologia de ensino-aprendizagem que funciona com maestria, funciona com um resultado muito positivo durante os meus treinamentos. E aí, conto para vocês agora aí algumas possibilidades. Então, eu falo tanto do futebol quanto do futsal, mas também eu falo também do handebol aqui, do basquetebol, do voleibol. Eu posso adaptar essa metodologia de redução de número de jogadores para qualquer jogo, para qualquer modalidade esportiva. Então, vamos entender isso. Primeiro, o futebol ou futsal misto, um time de 3 a 7 jogadores, com 2 tempos de 10 minutos. Isso eu faço muito, isso há mais de 25 anos nas minhas aulas de futsal e de futebol. Eu faço isso e funciona muito bem. Então, assim, eu começo a fazer o treinamento analítico, né, o método analítico, treinamentos fundamentos, e sempre no final de cada treino, eu coloco o método global, coloco o jogo, né, o famoso coletivo, o BABA, tem que ter. É nesse momento que eles vão colocar em prova todo aquele conhecimento técnico. Isso não quer dizer que, por mais que ele seja muito bom no treinamento técnico, ou seja, no método analítico, ele vai ser muito bom no método global, no jogo propriamente dito. Não, nada a ver. Só que, quanto mais técnico ele for, melhor ele vai ser no método global. Ou seja, ele vai ter um desenvolvimento do esporte mais rápido, porque ele vai dominar a técnica daquele esporte. Consequentemente, se ele tem um domínio da técnica, ele não vai pensar muito na técnica e aí dá vazão à criatividade, dá vazão ao raciocínio lógico, dá vazão à inteligência tática. Então, o que eu posso fazer lá no futsal? Eu posso pegar o jogador, que é 4 jogadores de linha e 1 no gol, eu coloco 3 jogadores de linha e 1 no gol, de cada lado. Com isso, a quadra, que é 20 metros de comprimento ou 40 metros de comprimento por 20 de largura, vai ficar maior para eles. Ou seja, com um número menor de jogador, eu vou ter um espaço maior para cobrir. Então, a participação vai ser maior dos jogadores. No futebol de campo, são 11 jogadores de cada lado, ou seja, 10 jogadores de linha e um goleiro. Então, eu vou colocar 7 jogadores em campo. Consequentemente, o campo, que são 120 metros de comprimento por 90 de largura, vai ficar maior. Então, eles vão ter que tocar mais na bola, vão ter que correr mais, vão ter que se deslocar mais, vão ter que criar mais jogadas. E a questão do tempo, ela é bem bacana, porque evita as panelinhas, né? Aquele grupinho de jogadores específicos, principalmente no futsal. Então, na escola, eu coloco sempre 2 tempos de 5 minutos. Também pode ser colocado também nas escolinhas esportivas. Então, coloco cada tempo 2 gols ou 5 minutos. Então, tem uma flutuabilidade, uma rotatividade de jogos muito grande. Então, imagine lá que eu deixo lá para o final do meu treinamento, eu tenho 2 horas de treinamento. Então, eu deixo lá para o final 50 minutos só de coletivo, né, só do BABA. E aí eu coloco a seguinte regra de tempo. Serão 2 gols ou 5 minutos. Se empatar 0 a 0 ou 1 a 1, sai as 2 equipes e entram mais 2 equipes. Agora, se alguém fizer 2 gols em menos de 5 minutos, essa equipe que tomou os 2 gols já sai. Tá certo? E se terminar 1 a 0, a equipe que está ganhando fica. Então, isso tem uma rotatividade muito grande de times, isso dá vazão à criatividade, gera competitividade saudável. Então, funciona muito bem. Tá? E aí, no futebol de campo, eu posso colocar um tempo maior, com uma quadra maior, quando o campo é maior para cobrir esses espaços, eu preciso de mais tempo para criar jogadas. Eu posso botar 2 gols ou 10 minutos de jogo. E aí vai fazendo a rotatividade desses 7 jogadores de cada lado. No handebol, da mesma forma. Então, no handebol, eu posso fazer isso. No handebol, são 6 jogadores de linha e 1 no gol, 7 jogadores. Eu posso botar 5 jogadores. Né? Eu posso botar lá 4 jogadores de linha com 1 no gol. Então, vai funcionar muito, porque eles vão tocar bastante na bola. No basquetebol, a mesma coisa. No basquetebol, são 5 atletas de cada lado. Eu posso colocar 3 jogadores de cada lado, 2 jogadores de cada lado, 4 jogadores de cada lado. No voleibol, da mesma forma, por mais que o voleibol não tenha um contato físico, ou seja, como tem 6 jogadores de cada lado, eu posso colocar 3 jogadores, 4 jogadores, 5 jogadores. Consequentemente, a quadra
do voleibol, que são 18 metros de comprimento por 9 de largura, fica maior, então eles vão ter que cobrir mais espaço, eles vão ter que se movimentar mais. E o voleibol, diferente dos outros esportes, se eu esperar a bola na minha mão, ela nunca vai chegar na minha mão, então o tempo todo eu tenho que me colocar na trajetória dessa bola. Então isso vai forçar o aluno a se movimentar mais na quadra, a buscar essa bola, a se colocar na trajetória da bola. Então isso funciona muito bem, ou seja, essas três técnicas, essas três metodologias de ensino-aprendizagem, que é, primeiro, diminuir o número de jogadores, né? Segundo, diminuir o tempo de jogo. E terceiro, colocar, ou seja, equipes mistas, meninos e meninas, em algumas situações. Isso funciona muito bem, tá? Isso funciona muito bem. Agora, lembrando que, se for na escola, eu posso trabalhar com as equipes mistas também lá, com os meninos maiores de 12 anos. Mas se for nas escolinhas esportivas, aí tem uma separação por gênero, né? Masculino e feminino. Então, a gente tem que respeitar essa separação a partir dos 12 anos. Então, até os 12 anos, as meninas podem jogar com os meninos sem problema nenhum. A partir dos 12 anos, não, sempre separar, porque a gente sabe que os meninos têm uma produção maior de testosterona a partir dos 12 anos e, consequentemente, ele acaba sendo mais agressivos e mais fortes que as meninas. Então, o risco de traumas nas meninas é muito, muito maior a partir dessa faixa etária. Então, só um cuidado mesmo com essa questão fisiológica. Vamos lá. Vamos para o nosso segundo slide. O que queremos, queridos professores de educação física, é que o esporte que ensinamos seja mais que um jogo com movimentos pré-determinados. Ou seja, eu não posso o tempo todo só trabalhar o método analítico. O método analítico é importante, o treinamento da técnica é importante, mas ela não vai ser o responsável pelo sucesso durante o jogo. Ela é importante para o sucesso, mas ela não é responsável diretamente pelo sucesso. Então, pretendemos desenvolver uma pedagogia do esporte, de iniciação esportiva, tanto na escola quanto nas escolas esportivas, tanto para o licenciado quanto para o bacharel, que valorize a autonomia do aluno. O que é essa autonomia? Ou seja, é para que no momento decisivo ele tenha a possibilidade e a segurança de fazer suas próprias escolhas, de ter, ou seja, através da sua inteligência tática, sua inteligência cognitiva, ter as suas tomadas de decisões. Mas para que ele tenha essa tomada de decisões, ou seja, ele tem que ter uma visão de jogo bem ampla, para que ele tome a melhor decisão. Então, se ele vem lá direto no futsal, ele vem lá, ele tem a opção de ou recuar essa bola para o fixo, para recomeçar esse jogo, ou tocar essa bola para o pivô, ou tocar essa bola para o lateral direito, ou para o ala esquerdo. Ou seja, ele tem essa opção, então ele vai ter todas essas opções e mais a opção de não tocar para ninguém, dar um drible e chutar essa bola no gol. Então ele tem que ter a clareza que nessa tomada de decisão que ele vai ter nessa fração de segundo, vai ser o melhor posicionamento, a melhor opção que ele possa ter naquele momento. E o que mais acontece é que o jogador toma um posicionamento ou uma tomada de decisão equivocada e não combina no gol. Então ele teve várias possibilidades e utilizou a pior delas. A pior jogada ele escolheu em querer fazer. Então, essa tomada de decisão, essa autonomia, ela tem que ser a melhor. E isso surge como? Isso cresce como? Com o treinamento técnico, o método analítico, os fundamentos, e também com muito método global, com muito jogo, para que várias vezes, através da imprevisibilidade do jogo, aconteçam situações que ele vai tomando decisões e essas decisões vão sendo acertadas. Então ele precisa vivenciar isso. Quanto maior a vivência, maior a experiência que ele tem e as melhores tomadas de decisões irão acontecer naquela jogada específica. Eu também tenho que valorizar o processo de ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem, ou seja, é método analítico, ou seja, são os fundamentos. É ali que vai ter o processo de ensino-aprendizagem. Eu vou dizer, você vai fazer A, B e C. Se ele fizer E, F, G, ele vai voltar para o final da fila e vai fazer tudo de novo. Porque é ali que ele vai fixar o fundamento, que ele vai reforçar o fundamento. Ele vai tentar aquilo ali 10 mil vezes, para que no momento do jogo ele faça aquilo ali sem pensar, automatizado. É para isso que serve o processo de ensino-aprendizagem. É para isso que serve o método analítico, para automatizar o fundamento. Ou seja, na hora do jogo ele não vai nem pensar em querer fazer aquilo, isso já é automático para ele.
né? Eu também vou valorizar a formação da inteligência tática. E o que é inteligência tática? É também valorização do método global, ou seja, só existe inteligência tática, a estratégia do jogo, a tática, a estratégia, ou seja, no método global, jogando. Então tem que fazer com que ele jogue, que ele participe de pequenas competições, que ele pegue ritmo de competição, né? Ou seja, que ele tenha várias situações de previsibilidade de jogo, que ele possa tomar posicionamentos. E, por fim, eu tenho que valorizar os valores éticos e cidadãos que estão presentes no esporte de hoje. Ou seja, o esporte forma o cidadão de amanhã. Então, na minha escolinha esportiva, eu vou formar o cidadão do bem, vou fazer o reforço da personalidade. Na escola, da mesma forma. Então, desses alunos que eu vou ter, tanto na escola quanto na minha escolinha esportiva, a cada 10 mil alunos, um deles vai seguir o esporte de rendimento. Cada 10 mil, e olhem lá, percebeu? Então, assim, é valorizar o fair play, o jogo limpo, o jogo justo, é valorizar o comportamento cidadão, é valorizar a questão do caráter, é reforçar a personalidade. Agora, a gente tem que entender que, muitas vezes, esse aluno chega lá na nossa escola, e chega lá na nossa escolinha esportiva, e eu já passei isso diversas vezes, que no arriar das chuteiras, ou seja, você sabe que o menino é completamente mal educado, não tem nenhum vínculo de caráter, de personalidade, sabe? É um menino traiçoeiro, maldoso, agressivo. Aí talvez o esporte possa até, de uma maneira muito contundente, possa melhorar esse comportamento dele. Então, se ele for um atleta que ele ganha por isso, então aquilo vai começar a ter punições de suspensão de treino, de perda de patrocínio, de punição financeira no salário. Se for na minha escolinha, na escola esportiva, ele vai ficar fora do jogo, ele vai ficar uma semana suspenso, 2 semanas, quantas semanas forem necessárias. Então, assim, a gente consegue fazer algum reforço, mas o que é mais importante é a família, essa base cidadã, essa base de valores éticos cidadãos, a base do caráter, da personalidade, vem de casa. Então, fica difícil o professor de educação física tentar reverter tudo isso. A gente consegue melhorar muita coisa com as punições, né, com os combinados, mas não é uma, uma conta matemática exata que vai dar certo. Mas a gente vai tentar fazer isso. E aí, galerinha, para que eu consiga valorizar essa autonomia, esse processo de ensino-aprendizagem, a formação da inteligência tática, dos valores éticos e cidadãos, eu tenho que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é com a segurança dos praticantes. E a segurança ela perpassa por 2 aspectos. O primeiro aspecto é com a formação acadêmica do professor de educação física. Então, tem que ser alguém formado, habilitado para tal. Se for na escola, o licenciado. Se for nas escolas esportivas, o bacharel. Tem que ter a formação. Eu preciso da habilidade e competência desse profissional. Né? Preciso que ele seja formado. Ok? Eu preciso que ele tenha na sua formação, ou seja, conhecimentos técnicos, táticos, fundamentos metodológicos, ferramentas para que ele possa desenvolver isso. Então, o primeiro cuidado com a segurança é com quem vai conduzir esse processo. Porque se esse professor ele tiver todas essas habilidades, se for uma pessoa arrogante, grosseira, prepotente, com certeza ele vai passar esses valores, esses antivalores, né, para os meus alunos. Então, a primeira coisa da segurança é essa formação acadêmica desse professor e essa formação pessoal. Então, primeira coisa, o professor. Segundo, é com o ambiente que eu vou trabalhar, é o local que eu vou trabalhar. Então, se eu estou lá no futsal, numa quadra, e essa quadra está molhada, eu não começo minha aula enquanto eu não enxugar essas poças de água. Né? Se tem areia, eu não começo a minha aula enquanto eu não varrer essa areia da quadra. Né? Se tem buracos, ou seja, eu não começo a minha aula enquanto eu não resolver esse problema dos buracos. Ou seja, se é no futebol de campo, ou seja, eu não vou fazer uma aula meio-dia, 1 hora da tarde, né, no sol a pino. Percebeu? Então, o local tem que ter segurança. O local tem que ter uma circulação de ar, tem que
que ser arejado, tem que ser limpo, tem que ser seguro. Ou seja, tem que ter um ponto de apoio de água próximo, que as pessoas possam hidratar, fazer essa reposição de hidratação adequada. Então, o local é o segundo vetor tão importante. Então, esses 2 pontos para a segurança são fundamentais. Ou seja, a formação acadêmica desse professor de educação física, essa formação de personalidade desse professor, de caráter dele, e a segurança do local. O local, eu tenho que ter essa visão quando chego no local, ou seja, perceber se aquele local pode oferecer algum perigo aos meus alunos. 2. Eu vou adequar o aprendizado de técnicas ao nível e aos objetivos dos praticantes. O que é isso? Adequar o aprendizado das técnicas a nível e aos objetivos dos praticantes. Ou seja, as equipes lá, sub-17, sub-15, sub-13, eu já vou trabalhar com muito mais técnica do que a questão da ludicidade. E os grupos sub-11, sub-9, sub-7, sub-5, eu vou trabalhar muito mais com ludicidade. A criança, ela tem que aprender brincando. Então, eu vou trabalhar um pouco a técnica, lógico, eu vou fazer alguns trabalhos de coordenação motora, deslocamento, alguma coisinha, uma técnica, 2 técnicas durante cada dia de treino, mas eu vou deixar muito mais um método global, ou seja, um jogo, ou seja, para que eles joguem, que eles corram, que eles transpirem, que eles gastem energia, que eles brinquem. Percebeu? Errando e aprendendo, eu vou possibilitar inúmeros erros, porque como eles não vão estar com muito domínio da técnica, do método analítico, eles vão errar muito mais, lógico, eles vão brincar. Então é muito mais ludicidade do que a técnica propriamente dita. Agora, para os grupos mais avançados, né, eu falei para vocês, sub-13, sub-15, sub-17, que participam de competições, e esse grupo já estão participando já de competições, o desenvolvimento técnico será condizente às suas atividades. Ou seja, eu vou ter mais um treinamento analítico. Não que eu não tenha um método global, eu vou ter um método global, lógico, mas eu vou dar uma ênfase maior também ao método analítico. Ou seja, eu vou também trabalhar com ludicidade, mas não com muita ludicidade. Eu vou diminuir esse volume de ludicidade. Já com os grupos menores, eu vou aumentar esse volume de ludicidade. Então, de maneira geral, análoga, deve-se agir em relação ao aprendizado das estratégias e as táticas, sem esquecer de 2 pontos importantes. O primeiro é o campo da experimentação, e o segundo a discussão teórica da técnica e da tática. Então, o primeiro fator é o campo da experimentação. Como é que o aluno vai experimentar? Ele vai experimentar tanto no método analítico quanto no método global. No método analítico, a fundamentação técnica. Então, ele vai repetir aquilo várias vezes para autonomizar o fundamento, né, a jogada. Já no método global, ou seja, vai experimentar a imprevisibilidade do jogo. Então, é somente no jogo propriamente dito que surge a questão da criatividade, surge a imprevisibilidade do jogo, aquela jogada que ninguém treinou, que ninguém combinou, mas ele vai ter que tomar um posicionamento ali de passe, de deslocamento, de giro, de drible e fazer a melhor escolha, a melhor tomada de decisão para concretizar o gol. E em segundo, a questão da discussão teórica da técnica e da tática, ou seja, em alguns momentos do meu treinamento, ou seja, no meu ciclo de treinamento, eu vou marcar naquele dia, ao invés de eu trabalhar a técnica, o método analítico dos meus alunos, eu coloco ele lá numa sala de aula, na escola, ou próximo lá de uma televisão, lá na minha escolinha esportiva, e aí boto todo mundo sentado, e agora a gente vai pegar um jogo de futsal, se eu estiver treinando futsal, um jogo de futebol, se eu estiver treinando futebol, boto todo mundo sentado, ou seja, pego lá uma compilação de um jogo desse, e aí coloco para os alunos assistirem, vou parando e fazendo comentários de como aquele jogador se comporta, ou como ele tomou a tomada de decisão correta nesse momento, ou que na outra jogada ele tomou um posicionamento equivocado e não fez o gol. Então, começo a discutir teoricamente com ele as questões técnicas e as questões táticas. Olha como aquele jogador errou na cobrança do lateral, sabe? Ou seja, a bola estava rolando, a bola estava dentro do jogo, ele pisou na linha. Então, começa a discutir a técnica e também as estratégias daquele jogo. E aí, depois que eu terminar essa discussão teórica da técnica e da tática com os meus alunos, lá todo mundo sentadinho assistindo televisão, ou na escola lá no PowerPoint,
o que quer que seja, e depois eu boto ele na quadra, boto ele no campo lá e vou direto para o método global, vou lá para o jogo. Você vai ver como eles vão estar muito motivados. Então, você dá uma injeção de motivação neles. Então, eles começam a visualizar ali na questão teórica, através do vídeo, jogadas. Ele começa a criar essa imagem na cabecinha deles, no cérebro deles. E aí, quando você coloca ele diretamente no jogo, ou seja, começa a surgir várias possibilidades de criatividade. Sabe? Eles são extremamente curiosos, são extremamente criativos. E aí eu tenho que estimular isso nele. E a criatividade, ela perpassa para a questão cerebral, né? O que o meu olho processa e o que eu posso fazer de diferente daquilo ali para alcançar o gol, que é o meu maior objetivo. Bem, vou sair daqui do slide, vou voltar aqui para a sala. Temos 3 pessoas na sala, Jean, Marcos Vinícius e Mariana. Sejam bem-vindos. Então, lembrando a vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, só abrir o microfone e falar, tá? Vou voltar novamente para o slide. Vamos lá. Próximo slide. Agora, eu vou falar como é que deverão ser as aulas. Olha só, são experiências minhas, tá? Não estou dizendo como é que vai ser as aulas, não. É como deverão, é apenas algumas possibilidades que vocês podem ter e ajudar vocês a trabalhar ao trabalho de vocês, tanto nas escolas, os licenciados, quanto nas escolas esportivas, os bacharéis. Então, primeiro, a primeira sugestão é que o aprendizado técnico não deve excluir o prazer da atividade. Então, eu acabei de falar isso anteriormente. Então, por mais que eu tenha um trabalho técnico, isso não pode excluir o prazer da atividade. Porque se só for um trabalho técnico, puramente técnico, analítico o tempo todo, isso vai gerar um estresse. Você já não vai ter prazer envolvido no processo. Porque você ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo gera um estresse, cansa. Chega um menino que o menino não vai ter prazer de ir para a sua escola esportiva, nem fazer sua aula. Então, assim, eu vou mesclar, de acordo com a faixa etária, o aprendizado técnico e a ludicidade, que é o prazer da atividade. Segundo, compatibilize o aprendizado técnico com o nível do grupo praticante, sem deixar que a preocupação com a melhora do desempenho impossibilite ou dificulte os outros objetivos dessa política. Estou querendo dizer para vocês, ou seja, é importante que o desempenho dele, o que é o desempenho dele? É a performance dele. A performance, ela se dá com o método analítico, com os fundamentos. Aquilo eu automatizo os movimentos, os fundamentos. Beleza. Mas eu vou equacionar essa técnica também com o jogo propriamente dito. Eu tenho que fazer o jogo propriamente dito. Em alguns momentos, no próprio jogo propriamente dito, ou seja, no método global, eu paro o jogo e é naquela parada, sem ninguém sair do local, é como se fosse uma estátua de stop, todo mundo para naquele momento ali, e ali eu faço com que todos eles pensem naquele posicionamento onde eles estão e qual seria a melhor jogada, sabe, o melhor raciocínio lógico, a melhor tomada de decisão. E aí eles vão criando uma inteligência tática, ou seja, de estratégia muito boa. Terceiro, dê conhecimentos táticos para permitir uma melhor compreensão da atividade que se pratica ou se assiste. É isso que eu falei para vocês. Ou seja, o sucesso durante o jogo no método global, ela não é só da criatividade, porque se o aluno for muito criativo e ele não dominar a técnica, não tiver automatizado a técnica, ele não vai ser um grande jogador e não vai ter uma ótima jogada. Então ele precisa ter a automatização da técnica, dominar muito bem essa bola, né? Messi faz isso muito bem, ou seja, ele não pensa na questão da técnica, isso é automático. Quando a bola chega próximo a ele, ele domina essa bola e faz o que quiser, gira, dá o passe, dribla, faz lançamentos de uma maneira muito rápida, muito lógica, né? Muito automatizada. Por quê? Porque ele treinou muito e ainda treina muito a questão analítica, que são os fundamentos. Então, dar esses conhecimentos, fortalecer esses fundamentos são fundamentais, mas ele sozinho não é garantia de sucesso. Então, só questão técnica não é garantia para que o Messi fosse o gênio que ele é hoje. Ou seja, ele só consegue ser o gênio que ele é, ou seja, através da criatividade dele, da inteligência tática dele,
do raciocínio lógico dele, da inteligência cognitiva dele, que está automatizado com a fundamentação técnica dele. 4. Dê espaço, quando couber, para uma experimentação tática, ou seja, que ele experimente estratégias de jogo, que vocês criem, durante o método analítico, estratégias de jogo, jogadas, situações de jogadas, ou de bola em movimento, ou de bolas paradas. Então, cobranças de laterais, cobrança de faltas, cobrança de faltas com e sem barreira, jogadas com deslocamento em velocidade, então recepção de bola e passe rápido, o chamado 1-2, não recebeu, passou, ou 1-2-3, então eu dou o passe, eu recebo e faço o cruzamento. Então, o tempo todo está treinando analiticamente a questão de estratégia de jogo, a tática do jogo. 5. Desenvolva através do lúdico, da ludicidade, os fundamentos inerentes à disciplina, com a intenção de despertar uma consciência corporal mais apurada. Então, assim, criar algumas situações lúdicas, de brincadeiras durante o treinamento. Até os atletas de altíssimo nível, a gente percebe quando eles entram num gramado, sempre tem um bobinho, tem uma brincadeira deles, aquilo é o quê? É a ludicidade. É para relaxar, para liberar o estresse, para descontrair, para interagir. Então, ajuda bastante no meu trabalho. Faço algumas brincadeiras com bola, lógico. Não vou fazer uma brincadeira sem bola. Então, sempre a brincadeira com bola. Ou seja, o lúdico com bola. 6. Demonstre conhecimento do valor educacional orientado pela educação física, visando desenvolver o processo psicomotor do educando. Então, lembrando vocês que quando vocês vão trabalhar com os nossos alunos, tanto no futsal quanto no futebol de campo, tanto na escola quanto nas escolinhas esportivas, eu tenho que entender o quê, professores? Que eu vou orientar o meu aluno através da educação física, porque os fundamentos do futsal e do futebol de campo, ele apenas são ferramentas metodológicas. Mas quando eu vejo esse aluno com todo o meu conhecimento, com toda a minha carga de conhecimento que a minha educação física me deu. Eu vejo ele com uma visão antropométrica, eu vejo ele com uma visão fisiológica, eu vejo ele com uma visão social, que aí vem lá da sociologia, da ética, etc. e tal. Eu vejo ele com uma visão de sociedade, o homem e mulher. Eu vejo ele com uma visão anatômica. Eu vejo ele com uma visão de ludicidade, com a disciplina jogos, brinquedos e brincadeiras, recreação 1 e 2. Você viu? Eu vejo ele em uma totalidade. Então, eu vou orientar ele através da minha formação acadêmica, professor de educação física, com todas as disciplinas que constituem a minha formação profissional, que me concederam o meu diploma, no qual eu fui aprovado em todas as disciplinas. Por isso que eu tenho o meu diploma. Entendeu? Então, assim, eu não posso ter uma visão micro só dos fundamentos do futsal ou do futebol para trabalhar com o meu aluno. Pelo contrário, eu vejo esse aluno com uma visão macro, uma visão de todas as disciplinas que constituem a formação acadêmica de um professor de educação física. Vocês não podem esquecer isso nunca, senão vocês vão ter uma visão reducionista, fragmentada do seu aluno. Tá? Então, o futsal e o futebol é uma visão fragmentada, é uma ferramenta metodológica. Mas a visão macro é a educação física. São todas as disciplinas que constituem. Então, eu vejo ser aluno baseado em todas as disciplinas que constituem a minha formação acadêmica. 7. Desenvolva a capacidade de conhecer, observar, praticar, interpretar e analisar de forma geral, globalizadora, os fundamentos do esporte para despertar a ludicidade, a criatividade e a sociabilidade. Então, eles vão conhecer o esporte, vão observar, vão praticar, vão interpretar, eles vão analisar na questão teórica e na prática, ou seja, na questão global dos fundamentos, ou seja, para desenvolver a ludicidade, criatividade e sociabilidade. Então, como é que eu posso fazer, através desse tópico aí, melhorias no meu esporte? Eu vou pegar lá no futsal, por exemplo, e vou colocar para meu ala direito, virar ala esquerdo, para o ala esquerdo, jogar como ala direito, para meu pivô, jogar como fixo, o meu fixo jogar como pivô. Vou colocar, nesse dia, cada um naquele posicionamento que eles não estão acostumados, que normalmente eles não jogam aquilo ali, para que ele entenda o posicionamento do outro. Lá no futebol de campo, eu vou pegar meus zagueiros, colocar como atacantes, vou pegar os meus atacantes e volantes
e vou colocar como zagueiros. Vou pegar o lateral direito e colocar como esquerdo, e o direito colocar como esquerdo. Eu vou colocar um no posicionamento do outro, botar eles completamente fora da zona de conforto deles. E aí eles vão entender qual a dificuldade do outro, como é que o outro cobre aquele espaço, e quais são os fundamentos que o outro precisa para estar naquele local, para manter aquele posicionamento. Então isso ajuda bastante. Ele acaba tendo uma visão ampliada desse jogo, né? Acaba tendo uma visão total desse jogo. Então eles conhecem, eles observam, eles praticam, eles interpretam e eles analisam esse jogo como um todo agora, porque eles sabem o posicionamento e as dificuldades e as potencialidades de cada um. Tá certo? E vice-versa. E por fim, desenvolva a psicomotricidade individual interrelacionada com as faculdades vocais e durante o jogo, o tempo todo, se comunicando não só com a linguagem corporal, mas também com a linguagem verbal. Então, muitas vezes eu estou dominando aquela bola, se meu jogador, companheiro que está do meu lado, não me avisar que está chegando a marcação, eu posso vacilar e perder essa bola. Então, quando alguém avisa, eu automaticamente já me coloco em um posicionamento de proteção dessa bola. Então, quem já assistiu uma partida de futsal ou de futebol de campo, próximo lá da quadra ou do gramado, sabe disso. O técnico o tempo todo está falando, os reservas o tempo todo está falando, a equipe técnica o tempo todo está falando, os jogadores o tempo todo estão se comunicando. Então, essa questão vocal é muito grande. Visuais também, que às vezes só no olho eu já sei exatamente o que aquele jogador está querendo, se é um passe, se é um drible, se é um toque. Então, isso automatiza, né? As questões sensoriais, a percepção do local, emocionais. Então, a questão emocional influencia muito. Muitas vezes, quando o time começa tomando gol, então a questão emocional vai ser muito importante de conseguir forças e tranquilidade para reverter aquele placar negativo. Então, tudo isso com a intenção de desenvolver ritmo e coordenação motora. Então, olha só como é tão complexa a questão do ato de ensinar, né? Então, tem que ter uma visão muito grande, tem que ter uma qualidade muito grande em treinamento. Jorge Jesus, que hoje é técnico de uma equipe, da melhor equipe do futebol da Série A do futebol brasileiro, né, do Flamengo, ou seja, ele conseguiu muito bem isso. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo do treinamento do Flamengo, da equipe profissional. Vocês vão ver todos esses cuidados, o trabalho lúdico, o trabalho funcional, o trabalho de aeróbio, o trabalho de musculação, o trabalho técnico, o trabalho tático, o trabalho de global, do coletivo, a redução do campo de gramado, do tempo de jogo, de número de jogadores. Então, esse técnico, que é professor de educação física, ele, Jorge Jesus, ou seja, ele tem uma visão macro desse jogo. Ele não vê o atleta somente como jogador de futebol, ele compreende esse atleta em toda a sua totalidade, consegue tirar deles o melhor. Lógico que são atletas que já têm um dom, né? Ou seja, uma habilidade ou uma genialidade muito grande, mas ele conseguiu fazer com que esses grandes gênios consigam trabalhar juntos, né? Consigam formar realmente uma equipe. Então, ali é uma equipe. Essa equipe dá excelentes resultados, tem dado excelentes resultados. Bem, agora vamos falar da questão do treinamento desportivo. Até então, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre treinamento desportivo. Né? O treinamento esportivo tem seus alicerces fundamentados na cultura grega, os gregos, né? Então, naquela época, a Grécia, o corpo de treinadores compunha-se de Pedotribo, Xistarca e Agonistarca. E aí, a gente tem uma semelhança muito grande naquela época, era o Coliseu, né? Então, era o Coliseu que tinha esse princípio do treinamento esportivo. Então, aqueles gladiadores iam lutar até a morte e tinham que ter treinamentos, né, de força, de hipertrofia, aeróbios de resistência e trabalhos técnicos de luta com armas contundentes, né, espadas, punhais, lanças, como também lutas corporais. E aí tinha esses
gladiadores mais antigos, que cada um deles eram especialistas em um tipo de treinamento desse. Por exemplo, tinha o Pedro Tribo era um profissional que só se limitava ao treinamento aeróbio, na resistência desses lutadores. Tinha o Xistarca, que era um treinador anaeróbio, ou seja, de hipertrofia muscular. Então tinha um trabalho com pedras em forma de halteres, com sacos de areia, com pesos, com fardos, com pedras em forma de halteres. Então, enfim, eles tinham esse trabalho anaeróbio. E tinha o Agoni Starka, que era um técnico na luta corporal, tanto a luta corpo a corpo, física, quanto a questão da técnica da luta com espadas, com punhais, com lanças. Então, a planificação desportiva helênica naquela época estava consubstanciada numa preparação geral desse lutador, desse gladiador, compreendendo um misto de corridas, de marchas, né, que era o Pedro Tribo, de lutas, danças, e uma preparação específica, onde os atletas trabalhavam com resistências adicionais, com sobrecargas, que era o Xistarca, utilizando saco de areias, pesos, fardos e pedras em forma de halteres. Professores, a Índia foi o berço das artes marciais, ou seja, essas lutas corporais surgiu na Índia. Então, os indianos, eles sempre viveram de quê? Da agricultura, né, de subsistência, então eles colhiam o que eles plantavam, da pesca e de alguns animais que eles tinham, né, da agropecuária. E eles tinham muito questões de pergaminhos, de materiais religiosos, que para eles são muito importantes. Como eles não tinham arma de fogo, ou seja, porque a arma de fogo provém da pólvora, e pólvora foi descoberta pelos chineses, então na Índia não tinha isso, então ele tinha apenas materiais contundentes, né, lanças, castetes, ou seja, algumas armas em formas de varas. E eles eram exímios lutadores também corporais, para proteger os seus rebanhos, a sua agricultura, sua família e principalmente seus artefatos religiosos. Naquela época, a filosofia era do budismo, né? Mensana e corporissana. Então, tinha toda uma predominância do culto ao corpo. E aí, no período histórico de 776 a.C. até 394 d.C., ou seja, o cristianismo tomou conta de todos os países do mundo como religião oficial, né? A Igreja Católica. E aí relegou a questão corporal ao segundo plano. Agora, o que mais valia nessa época era a questão espiritual, ou seja, dessa conexão do homem com o desconhecido, com o espiritual. E aí relegou toda aquela filosofia mensã e corporissana para segundo plano. Eu trago para vocês, nesse nosso último slide, duas definições de treinamento esportivo. Uma do Dicionário de Ciências do Esporte, de 1992, e outro de Bompa, de 1983. E as separações dos ciclos de treinamento, né? Eu dividi aqui em 5 períodos. Vocês vão ver isso muito claro daqui a pouco, quando eu colocar o vídeo para vocês. Tá? Ou seja, são a questão dos microciclos, dos mesociclos e dos macrociclos. Então, vamos primeiro ver essa primeira definição de treinamento esportivo do Dicionário de Ciência do Esporte de 1992. Diz o seguinte: é uma ação sistemática de treinamento, implica na existência de um plano de ação, né, em que se define igualmente os objetivos parciais, os conteúdos e os métodos de treinamento, cuja realização deve desenvolver mediante controle dos mesmos. Então, deixa bem claro aqui que eu preciso ter um plano, ou seja, um planejamento, e que nesse planejamento eu vou definir igualmente os objetivos parciais, né, dos ciclos de treinamento, micro, meso, macro ciclo, dos conteúdos, do volume dessa intensidade em cada ciclo desse, e dos métodos que eu vou utilizar. E eu tenho que ter o controle de cada ciclo desse. Já Bompa, de 1983, diz o seguinte: treinamento esportivo é uma atividade esportiva sistematizada, sistemática, de longa duração. Então, ele também reforça a questão dos ciclos, micro, meso e macro ciclo,
graduada de forma progressiva a nível individual, ou seja, ela é individualizada, não posso fazer em grupo, e a forma progressiva, se é progressiva, é micro, meso e macrociclo, cujo objetivo é preparar as funções humanas, né, as questões biológicas, musculares, articulares, tendões, ligamentos, ósseas, as questões psicológicas, quando eu falo psicológica, emocional, as questões fisiológicas, né, ou seja, as questões hormonais, condicionamento físico, níveis de lactato, enzimas e emocionais para poder superar as tarefas mais exigentes. Até porque treinamento de alto nível gera um estresse psicológico, emocional e físico gigantesco. Então, são tarefas extremamente robustas, exigentes. E aí, o treinamento esportivo pode ser dividido em 5 períodos, né? E esse ciclo de treinamento ele é dividido no microciclo, que pode variar de 3 a 4 meses, do mesociclo, que pode variar de 6 a 7 meses, e do macrociclo, que é 1 ano. Então, o atleta ele começa no começo da temporada com o período de pré-preparação. Então, aquele microciclo. Então, que esse pré-preparação, ele está chegando com um volume menor de 40% de intensidade de treinamento, que ele estava de férias, mas uma férias supervisionada. Então, ele está chegando no clube, né? E aí ele começa a fazer o quê? Primeiro, os exames laboratoriais. Está tudo bem, exames cardiológicos, exames ósseos, exames articulares, exames musculares. Então, é o período de pré-preparação, são exames laboratoriais, principalmente exames cardiológicos, para ver como é que está esse músculo cardíaco. Né? Então, está lá naquele primeiro ciclo, no microciclo. Dentro do microciclo também tem um segundo período, que é o período de preparação. Então, vou fazer o trabalho do método analítico, fundamentos. Então, vou dando volume. Então, volume médio para esse atleta, de intensidade média. Então, treinamento técnico. Então, passes, dribles, lançamentos, domínio, giros. Então, treinamento técnico, trabalho aeróbio, trabalho anaeróbio, com musculação, trabalhos funcionais. A ludicidade também vai estar presente. E aí vem o terceiro período, que é o período específico. Aí eu já estou entrando aí no mesociclo. Aí já estou aí já com 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses já de treinamento durante esse meu ano. Então, o período específico. Então, vou ter algumas pequenas competições. Aí vai ter as competições regionais, estaduais. Percebeu? Então, vou ter ritmo de competição e colocando intensidade, um volume de treinamento alto. Então, saio da intensidade média, vou para a intensidade alta. Então, são altas intensidades de treinamento. Então, ele treina 2 vezes no dia, sabe? Então, e o tempo todo eu vou controlando isso. Como é que eu vou controlando isso? Através de exames laboratoriais, né? Índice de lactato, para verificar o nível de condicionamento, o índice de enzima K, para ver como é que está essa probabilidade de ter lesões ou não. Então, vou começando a controlar todos esses meus treinamentos de alta intensidade. E aí vem o quarto período, que é o período pré-competição. Ele já está com competições pequenas, isso é muito importante, mas eu estou chegando aí no final do ano, no macrociclo, já lá no 10º mês, 11º mês. Então, eu estou na competição mais importante, que é o brasileiro, que é o mundial, que é o sul-americano. Então, as competições mais importantes daquele ano. Então, eu vou estar no meu ápice de minha performance física. Estou no ápice da minha intensidade de volume, potência de treinamento. Então, estou lá no máximo. Então, estou no limite lá. E aí, quando termina essa competição, eu rapidamente venho para o último período, ou seja, que é o período de transição. É o período que eu entro de férias, mas férias supervisionadas. Então, aquele volume de alta intensidade, eu vou diminuir 40%, vou continuar treinando, mas com um volume 40% menor, para que eu não tenha nenhuma lesão muscular, nenhuma lesão óssea, articular, ligamentar, de tendões, para que eu não gere estresse psicológico, emocional. Então, eu fico esse período lá aí de 1 mês, treinando com volume 40% menor, e aí depois volto no próximo ano, tudo novamente, microciclo, mesociclo e macrociclo. Ou seja, seguindo esses períodos de pré-preparação, de preparação específico, pré-competições, competições
mais importantes do ano, depois volta o período de transição de novo, e aí próximo ano, tudo de novo. Então, o treinamento esportivo, ele se consubstancia com esses métodos, né? Essas funções humanas, psicológicas, fisiológicas, emocionais, ela é feita de maneira individual, de maneira progressiva. Então, nesse ápice dessa progressão, eu não posso ficar muito tempo nesse volume muito grande de intensidade, porque senão eu tenho lesões, o corpo não suporta tanto tempo de alta intensidade. Então, eu tenho que ter um período de transição, diminuir esse volume 40%. E é isso que vocês vão ver agora. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Vou soltar um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo, que fala sobre o treinamento hoje do clube que mais tem conquistado títulos através do direcionamento, do comando de um professor de educação física chamado Jorge Jesus, que é o técnico deles. Então, vamos conhecer um pouquinho desses fundamentos, desses ciclos de treinamento. Vamos lá. Só um minutinho. Olá, nação rubro-negra. Segunda-feira de fortes emoções aqui no... Pessoal, vocês conseguem ouvir a repórter falando? Sim, professor. Beleza, então vou voltar de novo, tá? Segura um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Olá, nação rubro-negra. Segunda-feira de fortes emoções aqui no Ninho do Urubu. Grande parte do elenco se representou e eu sei que vocês estavam com saudade, né? Além do retorno de alguns jogadores, teve também a coletiva de imprensa do técnico Jorge Jesus e um treino com os jogadores que estão disputando a Taça Guanabara. Confiram tudo que rolou. Então, olha só, é um período de pré-preparação. Então, estão se reapresentando. Então, eles vêm de férias com um volume 40% menor. E aí, se apresentando, né? E aí, vamos trabalhar. Olha só, o trabalho aeróbico. Bicicleta, vai ser bicicleta, vai ser esteira. O volume baixo, né? Olha só, o cardiológico aí. Funcional, cara, pessoas estações também, cada um vai ter Vem já do posto. Filho dele, cara. Vamos. Isso, toca lá. Vai.
Correu no chão, vamos limpar a mão, pô. Que é isso, filho? Deixa aqui, tô ali. Dois, três, quatro. Que vou nas férias. Agora já trabalho mais intenso, de corrida. Lembrando que isso foi tudo no mesmo dia, hein? Então, são de vários dias de treinamento. Então aí já mais intensidade ele está por aí, 14, 16 segundos. Intensidade maior, de alongamento, vai ter um bolo coletivo, trabalhando com a própria respiração, orientação dele, a questão tática, né? Função de cada um. Agora, os fundamentos táticos, né? Passe, recepção e toque novamente. Então, é treinamento analítico, trabalhando também a questão de estratégia tática. Passe, recepção, colocamento. Chamado de dele. Eu faço isso. Pode fazer melhor. Está girando. A automatização, Não sai mais? Não sai mais, mano? Boa, Diego. Vamos, 3, 2, 1, vamos dar a 4, vamos lá, vem, 6, vamos lá, vamos, vem, isso, 5, mais uma, vem. já trabalho vai real. Liga! 2 de 2. Quem está escrito com você desvia. Vai. Desvia. Vai acompanhar. Boa, beleza? Volta passar. Vamos, passar na lateral um pouco mais forte. Todos cais. Retorna mais uma vez alongando para o exterior. Vem. Saltitor, gira fora. Saída, saltitor, gira dentro. Retorno, saltitor, gira fora. Valeu, volta. Vem. Bora, joga na bola. Só pressão, tem que ter pé na bola. Boa. Tem que trás. Boa, Rafael. Boa. A bola tira rápido. Boa. Calma. Viu? Automatizado. Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês que isso tudo não é feito em apenas um dia, né? Então são vários dias de treinamento. Cada dia tem
uma fundamentação, uma metodologia específica. Então, um dia eu trabalho funcional, um dia eu trabalho a propriocepção, um dia eu trabalho o trabalho anaeróbio, o aeróbio, um dia eu trabalho a ludicidade, um dia eu trabalho o coletivo, tem dia que eu trabalho 2, 3 coisas do que eu acabei de falar. Então, tem toda uma programação, todo o controle dos meus treinamentos. Então, não é nada improvisado na hora. Já durante a semana, já toda a equipe se reúne, senta na equipe técnica e já traça a semana todo o treinamento. E segue especificamente todo o treinamento daquela semana de acordo com as competições que eles vão tendo durante a temporada, durante os ciclos, né, do micro, meso ou macro ciclo. Então, nesse caso deles, eles estão tendo a Copa Guanabara, que é uma competição estadual deles lá, tá, específica lá do Rio de Janeiro. Então, não é a competição a mais importante do ano, mas é uma competição importante que vai dar ritmo de competição para eles. Tá? Não ritmo de jogo, porque ritmo de competição é diferente de ritmo de jogo. O ritmo de jogo é uma coisa, e ritmo de jogo eu tenho dentro do meu clube. Mas ritmo de competição, com aquela tensão, com aquela marcação, com aquela vontade do outro querer tomar a bola da minha mão e ganhar o jogo, levar aquela pontuação, é completamente diferente do meu ritmo de jogo, que eu estou jogando com pessoas que eu gosto, que estão no dia a dia comigo, que são meus companheiros de trabalho, que eu tento o máximo não chegar em uma jogada muito forte para não machucar ele. Mas numa competição, tudo vai acontecer. E o atleta adversário vai vir com força total para pegar essa bola em minha mão. Então, ritmo de competição é uma coisa, ritmo de jogo é outra. Tá certo? Vamos lá, dúvidas, perguntas? Fique à vontade agora para perguntar sobre qualquer coisa que vocês queiram, tá? Que vocês conseguiram ver e ouvir durante a aula de hoje. Não, ficou bastante claro o conteúdo que o senhor passou para a gente hoje. Ficou claro? Beleza. Davi, Mariana, tranquilão? Tranquilo, professor. Tudo Na verdade, tranquilo, eu professor. entrei já um Mas eu pouco tenho dúvida tarde. só com o senhor. Diga, meu irmão. Mas não é sobre aula, não. Tá certo. Beleza. Quer falar agora? Não, tranquilo. Não, eu fiquei um pouquinho em dúvida em algumas coisas aí, mas eu acho que é porque eu entrei um pouquinho tarde, mas aí qualquer coisa eu pego com o Vinícius depois, converso com ele um pouquinho. Tá bom, Beleza, então. Vinícius? Diga, Mari. Professor, em relação ao treinamento esportivo, atividade supervisionada, eu recebi no WhatsApp que o professor, deixa eu ver o nome dele aqui. Fábio Vanderlei. Isso, pediu para a gente poder mandar o anexo em documento, sendo que a gente não tem como ir nas empresas, nem na instituição, e nem preencher dados como você fala, do dono que quer ficar lá. Aí ele pediu para mandar até dia 8 para ele e mandar por e-mail dele. Isso. Na verdade, quem mandou esse e-mail fui eu que mandei. Eu que mandei esse e-mail. Para você? Foi eu que mandei. Então, olha só, inclusive tem até eu coloquei em anexo o documento. Você conseguiu baixar o documento? Oi, Mariana. Para poder os dados. No colégio da empresa, porque como eu trabalho na natação, entendeu? Isso, calma, eu vou te orientar, mas primeira coisa, você conseguiu baixar... Eu não tenho contato com eles. Calma, Mariana. Escuta. Olha só, você conseguiu baixar o arquivo que eu mandei? Não. Eu mandei o arquivo, o documento, o primeiro documento junto. Então, o que é que vocês vão fazer? Não. Vocês vão preencher todo o documento. Então, você vai mandar agora um e-mail para mim, tá? E aí eu vou disparar no seu e-mail esse primeiro documento, que é o plano de atividades, que é o plano de contrato. E você vai seguir aquela orientação que eu passei o passo a passo. Quando você mandar um e-mail para mim, eu disparo para você vai entender. Então, vocês vão preencher tudo, vocês vão imprimir, vão preencher letra de forma, e lá no local das assinaturas são 4 assinaturas. Tá? É a assinatura do aluno, a assinatura do coordenador do curso de Educação Física, Fábio Vanderlei, a assinatura do professor que você vai estar sendo supervisionado lá na empresa, e a assinatura com carimbo do dono da empresa. Só que nesse período de pandemia está tudo fechado, então não tem como colher a assinatura de ninguém. Então você só vai assinar no seu nome e deixar as outras 3 assinaturas em branco.
e vai mandar para o coordenador, para Fábio Vanderlei, vai preencher tudo, assinar somente no seu nome, transformar em PDF e mandar para o coordenador Fábio Vanderlei, que eu mandei lá, o link dele, né, o e-mail dele, que é fabio.vanderlei@pro.br, exatamente. Quando você mandar para ele vai dar o ok, e aí quando você mandar para o seu tutor lá pelo portal AVA, vai ser validado, mesmo sem as 3 assinaturas, que é a assinatura do coordenador, Fábio Vanderlei, que é sem a assinatura do dono da academia, nem sem a assinatura do professor formado, que vai estar lhe orientando lá no estágio. Só vai estar a sua assinatura. Então, por enquanto, só para mandar esse documento, que vai ser validado somente com sua assinatura. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando você terminar aí, quando terminar aqui a nossa transmissão, você manda um e-mail para mim para eu disparar o... Aliás, não, peraí, deixa eu pegar logo aqui seu e-mail, que aí fica mais fácil. Quando eu terminar aqui, eu mando logo para você, não precisa nem que você mandar para mim. Dê só um minutinho para você tirar o tanto. Deixa eu só pegar seu e-mail aqui rapidinho. Mas diga, você estava falando? Eu vou te mandar um e-mail de meu pai, tá? Porque meu celular tá com problema. Esse e-mail. Não. Para mandar agora para você. Peraí. Deixa eu entrar no e-mail. É que eu estou entrando no e-mail. Pronto, me diga o e-mail qual é? Erivaldo. Erivaldo com R? Isso. Erivaldo, sim. Sampaio, tudo junto. Isso aí, Sampaio. Sampaio. De Souza. Com S, com Z? Com Z. Com S. Com S. De Souza. @gmail.com. Vou repetir, tá? Erivaldo Sampaio com N de navio. Isso. De Souza com Não. S. Não. M de macaco. Sampaio com M de macaco. É. Erivaldo Sampaio com M de macaco, de Souza com S, @gmail.com. Isso. Beleza, então vou estar mandando para você agora, tá? E aí eu estou mandando para você em anexo o documento, né, que já vai ter todos os dados da faculdade, já tudo já no documento, só precisa você imprimir e colocar os seus dados. E eu vou mandar para você também um passo a passo, como você fazer em cada folha. Vai ter assim, folha 1, o que você deve fazer, folha 2, o que você deve fazer. Beleza? Tá bem. Beleza. Então. Outra dúvida também. O único que não tem grupo do WhatsApp é essa matéria, professor. A gente poderia criar um grupo também no WhatsApp, essa matéria. Ah, tá. É porque eu não tenho WhatsApp. Entendeu? Porque senão, porque tem pessoas que estão por fora das aulas, entendeu? Sempre entra poucas pessoas. Mas assim, todo mundo sabe que tem que entrar pelo portal acadêmico. Quem não está entrando é porque está vacilando. As aulas não é por WhatsApp. As aulas é pela ferramenta estabelecida pela Unime, que é a Microsoft Teams, que só pode entrar quem consegue entrar no AVA, pegar aquele link e poder entrar. Então, o WhatsApp, infelizmente, quem está se comunicando por WhatsApp está fazendo errado. Se tiver algum professor dando aula por WhatsApp, está fazendo errado. Então, tem que ser por essa ferramenta. E eu não consigo formar um grupo porque eu não tenho WhatsApp. Eu nunca tive e até hoje, graças a Deus, eu não tenho, porque eu tenho uma coisa chamada Paz. Entendi. Beleza, Mari? Valeu. Então, por favor, se você tem um grupo aí, se você puder botar nesse grupo essas informações que eu vou mandar agora para o seu e-mail, eu lhe agradeço. Entendi. Tá. Valeu, então. Tá bom, professor. Obrigada. De nada, Mari. Alguma dúvida? Alguma pergunta, galerinha? Tranquilo? Então, nesse momento, eu encerro a nossa gravação. Queria agradecer